aquela voz, pensando que era você. Aí meu pai, alô? Aí ele, nhaí. Meu pai, meu filho, tu não vai falar quem é não? Eu vou desligar essa porra, meu pai, achando que era trote. Aí Jorge, tá me conhecendo não, piranha? Sou eu, a Jorge. Eu só escuto um grito de Rômulo! Falei, que foi, pai? Quem é? Não sei essas porras. Pra você isso aí, eu não sei que porra é essa aí, não. Isso aí é com você. Cresci nessa cultura religiosa e nessa cultura de escola pública que, assim, de um afeto muito grande, que, não que hoje não tenha, mas eu digo cada vez mais a coisa tem ficado pior pro professor, né? Hoje eu fico apavorado, eu entro em algumas escolas, o professor, ele tem que ser o professor, o porteiro, o faxineiro, ele tem que limpar a sala, as crianças foram embora, a sala tem que estar limpa, o professor tem que limpar, ele tem que fazer o quadro, fazer a parede, quer dizer, é um trabalho, e sobretudo o professor do ensino fundamental, ele é muito cobrado, ele é muito exigido e às vezes é um dos que menos ganham, né? O professor já é desvalorizado. E o do fundamental, e eu digo, eu como professor de redação, aquele que está no outro extremo, eu falo para o aluno, aquilo que você aprende comigo, você vai se lembrar até o dia da prova. Se Deus quiser, se bobear, esquece antes. Você vai se lembrar. Agora, aquilo que a professora falou lá atrás, aquilo marca o aluno de uma forma. Então, a gente tem que valorizar esse professor. A gente tem que capacitar o professor do ensino fundamental. Tem que dar férias, tem que dar curso de orientação. Fundamental 1 e 2 é muito importante. Mas, assim, são, infelizmente, os menos valorizados e, assim, os mais cobrados. É um nível de estresse altíssimo. Na época que tu estudava, você não sentia essa desvalorização como está agora? Não sentia como está agora. Então, a gente encontrava muitas vezes uma professora que trabalhava ali com a gente, mas ela geralmente não tinha um outro turno, então pensava, às vezes, melhor na gente, ou chegava menos cansada na sala de aula. Enfim, eu lembro que as professoras observaram que eu gostava de escrever. Lançaram um livro de poesia meu, eu como autor. Olha só. Poxa, eu estava saindo do Fundamental 1, era a 4ª série, 5ª série da época, isso aqui, 9, 10 anos, eu acho que é isso, Você né? já escrevia bem nessa época. Eu escrevia, fazia poesia, tal, enfim, e aí eu ia representar a escola em concursos. Poxa, como é que o professor tem essa sensibilidade de perceber que o aluno escreve, que ele faz? Então, hoje é um... Por outro então, lado, eles influenciaram, né, para você ser professor hoje. Sim, foram grandes inspirações. Como é que foi a caminhada até você chegar a ser professor? Como é que foi essa caminhada? Então, eu, quando era pequeno, eu achava que eu ia ser médico, né? Porque minha mãe era da enfermagem, minha mãe não tinha com quem me pagar para eu ficar, minha mãe me levava para o posto de saúde, eu passava o dia com ela lá, trabalhando e tal. Ela trabalhando e eu brincando. Então eu via os médicos de branco, via a atenção que os médicos tinham, aquela coisa toda, eu dizia que queria ser médico. E minha mãe sempre teve essa paixão por grávida, ela nunca pôde engravidar, mas ela sempre foi apaixonada por grávida. Então eu falava para todo mundo que eu ia ser médico obstetra. Me dava um papel para desenhar, eu desenhava a mulher grávida com aquela bola na barriga, não sei o que lá, porque eu achava que a criança nascia pelo umbiguinho, que a criança vinha. Então eu ia ser médico o quê? O obstetra, que ajuda a criança a sair pelo umbiguinho. Quando eu descobri... A verdade. Quando eu descobri a realidade da vida, que não era pelo umbigo que a criança saía, eu falei, não quero ser médico por nada. Mas ganha bem. Eu falei, não vou não. Aí é melhor ser professor, né? É muito melhor. Aí eu via que eu já tinha essa tendência de deselegância, né? Eu tô falando aqui, tô mastigando um negócio. É mesmo suburbana, pô. Isso aqui pode... Aquele negócio de torcida cancerígena que eu amo isso aqui. É uma gordura trans, né? Mas as pessoas adoram e a gente coloca, pô. Aí fala. Eu já me perdi aqui no negócio. Tu tava falando quando você começou a TDAH purinho, a trajetória do magistério. Aí isso. vai ser aí, eu comecei aí, eu dava aula para um, ajudava outro, tirava nota boa na escola. Muito do que eu tirava nota boa na escola, eu virei um nerd na escola meio forçado, né? Daqui a pouco eu posso voltar nessa questão aí. Eu sentava na frente não porque eu gostava exatamente de estudar, mas é porque eu queria me sentir protegido
pelo professor do bullying que eu sofria, né? Pelo fato das pessoas já perceberem uma tendência à questão da sexualidade, a uma afetividade. Então, eu já tentava me proteger por ali. Mas, enfim, aí chegou no ensino médio, eu tive uma professora Aparecida, de língua portuguesa, maravilhosa, mas ela era inesperada. Você esperava o quê? Que a professora ficasse lá na frente com um livro e passasse. Ela andava pela sala, ela tacava livro na cadeira, implicava com o outro, dava tapa no ombro e brincava. Olha, mas ela fazia piada de duplo sentido, falava besteira. Então aquilo atraía a gente. E você é um pouco encantado. disso agora, né? Hoje eu vejo muito dela em mim. Não sei se eu, né, sou essa pessoa apaixonante como ela era, mas assim, maravilhosa. Amiga, maravilhosa. Aí você, eu quero ser isso aí. Sim, aí eu também tinha uma outra professora também igualmente maluca, que era a Neide, que a Neide, uma senhora, ela já faleceu, maravilhosa, ela era professora de francês, estou falando só de escola pública, tá? Enquanto a maioria dizia que não dava tempo de dar matéria, os alunos não têm como aprender língua estrangeira nesse pouco tempo. Ela conseguia ensinar francês, italiano, espanhol, tal. Ela usava uma técnica que era levar o mesmo texto em várias línguas. E entregava pra gente, mandava a gente traduzir pro português. Então, quando você comparava um com o outro, você via que sempre tinha uma palavra que era mais parecida com o português numa língua, com outra, tal. No final, saía uma tradução daquilo ali. Que legal. E aí, às vezes, ela levava também em latim, às vezes também no inglês. E aí, nossa, mas aí eu tomei uma paixão. Aí eu falei assim, vou ser professor, primeiro eu queria ser professor de literatura. Aí depois, não, vou ser português. Aí eu me apaixonei pelo latim. Falei, quero fazer letras clássicas, estudar latim. Mas todo mundo, latim não dá camisa, tal. Aí eu fiz o vestibular. Aí, no final das contas, eu acabei fazendo letras português e inglês numa universidade particular e fiz letras clássicas, português e latim, com algumas matérias obrigatórias de grego e matéria facultativa de hebraico na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Era uma loucura, porque eu fazia 8 disciplinas na particular à tarde e eu fazia 8 disciplinas à noite, né, 16 disciplinas, envolvendo aí grego, hebraico, latim, inglês, literatura. Loucura, eu falei, cabeça, né? gente, eu tinha dia que eu conta? chegava em casa quase mudo, quase a mais. Mas era tudo em Campo Grande? Oi? Era tudo em Campo Grande ali? Amiga, não, quem Ah, dera. tem. A amiga, trem, eu só andava de tatáxi. Era o Que trem, isso? tatáxi, quando eu olhei, eu chegava. Eu só andava de tatáxi. O pessoal, tu vai como? Eu falei, vou de tatáxi. Só ando de tatáxi. E aí isso que eu digo, o povo acha, daí o povo me conhece hoje, porque é recreio. Eu falei, não tem isso não. Eu já tive aniversário comemorado no vagão do trem. Isso Todo é ótimo, mundo né? se conhecia. Aí tinha um vendedor ambulante de chamada online, porque ele andava com tipo um microfonezinho aqui, tipo um telefonista, e vendia. E aí levaram bolos, aniversário, parabéns, É muito cantado bom dentro isso. do vagão do trem. E a gente... Subúrbio, né? Coisa do subúrbio. Então eu ia... Olha, mas eu tenho cada história de trem. Tinha um amigo meu, Jorge, que ele fazia francês na UERJ, né? Ele pegava o trem em Santa Cruz. Olha, eu tenho que mandar o link desse vídeo para ele, que ele adora quando eu conto essa história. Ele pegava o trem em Santa Cruz para ir para a UERJ e eu entrava no trem em Campo Grande. E aí, o Jorge, um dia ele faltou e aí a gente se desencontrou no negócio do horário. Aí ele foi ligar para minha casa para poder ver que horas eu iria. Quando ele liga para minha casa, quem atende o telefone? Meu pai. Meu pai, na época, tudo bronco. Meu pai é operador de máquinas pesadas da SEDAI. Não sei o quê. Só que meu pai parecia uma guila. Todo fortão, bravo. E não sabia ainda não tinha, né, revelado o mise-en-scène. Ou tinha recentemente, alguma coisa assim. Ele não desconfiava. Desconfiava, que eu lembro que uma vez eu estava lendo o Machado de Assis, caiu uma barata em cima de uma lagartixa. Meu Deus. Aquilo ali eu recebi Clara Nunes, eu incorporei. E sofá de pobre tem sempre um pano por cima, não tem? E na hora que eu levantei, eu rodava com aquele pano, tu não sabia se era o Espírito Santo, se era uma entidade do candomblé, se era o Moluque, o que tava ali? Menino... Era você, meu o pano, pai, era... Morena de Angola que tá de chocalho amarrado, o bicho gelado entrou no meu, eu rodava pro Machado, já captou para um lado, Bentinho pro outro,
Menina, olha, batalha espiritual, trabalho perdido. Meu pai tinha mania de ficar vendo televisão, basicando a perna. Ele parou a perna e falou, que porra é essa? Mas, enfim, eu já tinha passado esse episódio, toca o telefone e meu pai atende. Meu pai, tranquilo, né? Fazer um microfone, um telefone aqui, meu pai. Alô? Jorge, doutor Jorge, era assim, aquela bicha pintosa, garota. Feminã. Porque eu fazia latim, ele fazia francês. Ele não dava bonjour, fazia francês, ele dava bonjour com biquinho. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va, não é isso? Mas o savá dele puxava o ombro, ele, savá, aqui ó, savá, puxava o ombro, o savá de Jorge. Gente, esse seu pai... sempre garoto. Meu pai, alô, Jorge. Pensando que era eu. Aquela voz, pensando que era você. Aí meu pai, alô? Aí ele... Meu pai, meu filho, tu não vai falar quem é não? Eu vou desligar essa porra, meu pai, achando que era trote. Aí, Jorge, tá me conhecendo não, piranha? Sou eu, a Jorge. Eu só escuto um grito de Rômulo! Falei, que foi, pai? Quem é? Não sei essas porras. Pra você isso aí, eu não sei que porra é essa aí, não. Isso aí é com você. Aí ele... Não era você ou não? Ih, bicho, chamei teu pai de piranha, sem querer. Eu falei, gente, eu desmoralizado. Eu ainda era bicha evangélica na época. Eu ainda... Gente do céu. Apenas uma de Campo Grande, apenas uma camponesa. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!